Irmãos, amadas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. O tema para as nossas reflexões de hoje é a comunhão com Deus. Qual tem sido a nossa atitude perante o Senhor das nossas vidas? Como nós pensamos em Deus? Como nós interagimos com Ele? Às vezes nós encontramos irmãos nossos que alegam não acreditarem no Ser Supremo, no Autor da vida. E quando o Divino Mestre Jesus veio ao mundo, Ele nos apresentou um Deus diferente das crenças populares. Até então, pensavam em um Deus de ira, em um Deus de vingança, de um Deus que castigava os seus filhos desobedientes. E Jesus, nosso Mestre e Senhor, não se ocupou na praça pública em explicar a natureza íntima de Deus, e sim o chamou de Pai. Jesus é a personificação do amor de nosso Pai. Então, quando nós falamos desta comunhão, nós precisamos entender que ela pressupõe que nós sejamos fiéis a Deus. E essa fidelidade a Ele está consubstanciada no cumprimento dos nossos deveres. Nenhum de nós está, ainda que persistamos na ignorância, na rebeldia, na desobediência, isento de receber do nosso Pai os recursos necessários para que sejamos os artífices da nossa própria felicidade. Nós não fomos criados para o sofrimento. Nós fomos gerados por Deus para a felicidade. E a felicidade eterna. Mas quando nós nos vemos passando por dificuldades, por dores e aflições, às vezes nós questionamos: onde está Deus? Ele está aqui. Ele está entre nós e está em nós mesmos. Às vezes também nós nos percebemos vacilantes na fé. Formulamos as nossas preces, fazemos as nossas súplicas e parece-nos que nós não estamos sendo ouvidos. Aí estamos dando um testemunho de que nós precisamos construir essa fé, que Jesus a comparou numa metáfora extraordinária com um grão de mostarda. E certa feita, um dos discípulos de Jesus, João, conhecido como o apóstolo do amor, ele foi conversar com o amado Mestre a respeito de suas dúvidas nessa comunhão com Deus. Porque nós recordamos que os discípulos pediram a Jesus que os ensinassem a orar. E ele nos ensinou a prece que todos nós chamamos de Pai Nosso. E cada verso dessa prece é extremamente profundo, porque se alguém nos perguntar qual a prece mais perfeita que existe, é o Pai Nosso.
que diz tudo. Tem louvor, tem gratidão e tem súplica. Então, para aqueles que não creem nessa presença divina do Deus manifesto em nossas vidas, comece a perceber à sua volta. Procure ouvir essa voz que fala conosco no imo de nossa alma. Mas às vezes nós fazemos tanto barulho interior, nós nos entregamos a uma certa inquietude que nós não conseguimos ouvir a mensagem que o Pai está trazendo para nós. As suas advertências, as suas orientações, aquilo que nós deveríamos fazer a fim de que conquistemos a paz que Jesus nos oferece. E o que é orar? Orar é viver unido à vontade de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, se alguém se vê superior a Deus, nós sabemos que essa pessoa está sofrendo de insanidade mental. Porque existem aqueles que não admitem que a inteligência suprema do universo possa agir em sua vida. Porque, alegando que tem um livre-arbítrio, quer decidir da maneira que crê que é o seu melhor para realizar os seus projetos na existência. E às vezes Deus permite que nós passemos por essas experiências a fim que aprendamos com elas, não que Ele esteja jogando dados no universo, entre aspas, como asseverou um grande cientista da história da humanidade. Não. E assim como as flores pequeninas e anônimas nos campos estão mergulhadas no amor infinito de Deus, os mundos colossais da imensidão cósmica, as entidades angélicas e os seres mais simples da natureza, tudo o que existe, recebe o plasma divino, que é o amor de Deus por toda a criação. Nós estamos inseridos nessa realidade da qual nós não conseguimos fugir. Por mais que queiramos, nós não conseguimos. Então não foi por acaso que o Divino Mestre Jesus, na oração Pai Nosso, disse: que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus deve prevalecer sobre a nossa, porque Ele sabe tudo. Embora nem todos concordem, mas Ele sabe tudo. Ele conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Ele faz a leitura do nosso espírito imortal, conhecendo as nossas necessidades, os nossos anseios, aquilo que nós precisamos superar, a fim de que possamos vencer em nós mesmos o que tem sido motivo de escândalo. Quais são as chagas da humanidade? As maiores delas, o orgulho e o egoísmo. E o Divino Mestre Jesus veio trazer-nos em suas lições de vida eterna os instrumentos para que nós possamos vencer esses vícios morais, para que nós conquistemos a glória do seu reino que começa em nós. E é interessante porque João se sentia confuso a respeito dessa comunhão com Deus, da oração, porque ele ouvira
de um amigo dos essênios, e estes essênios, eles formavam uma comunidade que vivia isolada dos demais judeus na Palestina, e eles tinham os seus códigos, e através das suas buscas, eles asseveravam que o encontro do sagrado, ele é oculto. E o Divino Mestre Jesus, sem desprezar as crenças de então, e principalmente quando João comentou a respeito dos essênios, ele disse que a verdade é para todos. E ele começou a explicitar para João que nós temos um altar. E este altar, ele é o nosso coração. Por isso que nós podemos orar em qualquer lugar que estejamos, em qualquer momento que nós sentimos a necessidade desta comunhão. A nossa comunhão com Deus deve ser contínua e não apenas por um tempo. Nos momentos em que nos sentimos combalidos, oprimidos, tristes, angustiados, desesperados, mas também nos momentos de alegria, de júbilo, naqueles momentos em que nós falamos: oh meu Deus, muito obrigado por essas bênçãos. Mas por mais que Jesus explicasse para João a respeito dessa comunhão com o Pai, ele ainda não entendeu muito bem, porque até então prevalecia a ideia daquele Deus distante, daquele que se encontra nos cimos do céu. E ele pediu ao Senhor Jesus que na primeira oportunidade que eles tivessem, que Jesus lhe mostrasse na prática como seria aquela comunhão com o Criador. E Jesus disse-lhe que sim, e lhe prometeu que lhe mostraria como ele poderia entender aquele encontro. Certo dia, eles estavam caminhando e viram à beira da estrada um homem que cavava um poço. Ele estava transpirando, empreendendo um enorme esforço, cavando aquele buraco. Jesus parou, ele estava com João e perguntou para aquele homem: amigo, o que você está fazendo? É óbvio que Jesus já sabia, mas ele queria dar uma lição ao seu discípulo amado. E o homem disse-lhe: eu estou cavando um poço, porque as chuvas nessa região são escassas. Mas são tão escassas assim? Sim. O homem foi gentil, educado. Ele respondeu a pergunta do Senhor e continuou cavando aquele buraco, aquele poço, para encontrar a água. Jesus e João se afastaram e, de repente, começou a brotar água do fundo daquele poço. E Jesus aproveitou-se daquele momento e disse a João, diante daquele quadro singelo, a água representava a presença de Deus em nós e no mundo, porque tanta água está no céu, no alto,
como embaixo na terra. E que essa busca interior que nós devemos todos realizarmos enquanto espíritos eternos, Deus está em nós. Mas para isso nós precisamos trabalhar em nosso processo de reforma interior. Nós precisamos entender que nós temos que vencer em nós a falta de amor pelos nossos semelhantes, principalmente por aqueles que agem de maneira contrária ao que nós cremos que seja o melhor. Como nós estamos lidando com as pessoas que falam mal de nós? Como está o nível da nossa paciência com aqueles que nos atormentam, que dizem que estão falando verdades que nós precisamos ouvir? Como nós estamos enfrentando as adversidades, as situações às vezes desafiadoras? Nós estamos agindo desesperados, como que se não existisse uma inteligência suprema do universo, que o Divino Mestre Jesus chamou de Pai? Ou nós naquele momento paramos e fazemos uma prece e nos entregamos ao Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós? Isso não nos impede de usarmos a inteligência, o livre-arbítrio, porque nós também conhecemos aqueles que dizem, mas Deus quis assim. Não é verdade. Será que realmente foi Deus que quis daquela forma, quando aquilo que aconteceu foi por conta da nossa imprevidência, da nossa falta de fé, da nossa falta de responsabilidade? Onde é que Deus fala conosco? Em nossa consciência. A nossa consciência, ela não erra. Por isso que muitos espíritos desencarnados, assim que se veem no mundo espiritual, se sentem envergonhados dos outros espíritos, porque os outros estão vendo o que realmente eles são. Porque nós podemos ocultar dos nossos irmãos encarnados os sentimentos que nós cultivamos, os pensamentos que nós elaboramos, mas não o conseguimos diante dos espíritos mais elevados, dos nossos irmãos superiores. E o nosso corpo espiritual, ele reflete aquilo que o espírito leva consigo. O que nós levaremos conosco depois dessa encarnação? Na Idade Média, no século XII, houve um filósofo muito sábio e ele escreveu uma obra muito famosa para aqueles que se entregam aos estudos da filosofia. Refiro-me ao livro que, no original, o seu título é O Vivente, Filho do Vigilante, mas que também foi traduzido para O Filósofo Autodidata. E nessa obra, que é um verdadeiro tratado de filosofia, ele faz a seguinte pergunta: se o homem poderia encontrar ou alcançar a verdade sem a educação, as tradições, a religião, apenas pelos seus próprios esforços?
Então, numa metáfora muito inteligente, ele contou que numa ilha encontrava-se uma criança. E essa criança, ela foi cuidada por uma gazela. E essa criança começou a aprender com a gazela, com os outros animais, como se comportar, a fazer suas roupas, os utensílios, a fim de que ele pudesse continuar a sua vida. Tufário, que é o autor da obra, não fala como surgiu essa criança, mas ele fez duas versões. Uma que era filha de uma princesa da Índia, que a colocou no cesto. Esse cesto já é famoso, nós sabemos disso. Parece-nos que muitas histórias antigas usam deste recurso. E colocou essa criança no cesto no mar. E a outra, que a criança ali estava, sem falar a sua origem, mas para explicar que o homem poderia evoluir sem essas influências. Aconteceu que, com o seu desenvolvimento, chegou o dia em que aquela gazela, um antílope, um mamífero, que cuidava dele como se fosse uma mãe, morreu. E ele começou a fazer como uma dissecação, procurando no corpo daquela gazela morta onde estava a vida. E percebeu que todos os órgãos estavam ali. Mas e o que dava a vida àqueles órgãos? Então ele começou a pensar na existência da ideia daquilo que nós um dia aprenderíamos que se trata da alma. E começou a observar os animais, as árvores, as estrelas, e pensou que tudo era tão organizado, tão harmonioso, e que, com certeza, havia uma causa inteligente para tudo aquilo que existe. Isso no século XII depois de Cristo. Então, a crença em Deus é inata, nós já nascemos com ela. E muitas vezes, por conta do nosso orgulho, do super sentimento que muitas vezes nós achamos que, e aqui estou falando dele na forma quando nós possamos realçar o quanto ele nos é prejudicial, é o egoísmo, que nós cremos que o mundo gira em torno de nós, que nós somos o centro da vida. Nós precisamos perceber que fazemos parte desse conjunto criado por Deus para que sirva de palco para nós. Palco este, proscênio da vida, onde cada um de nós vai brilhar. Porque nós trazemos a essência divina em nós. E essa essência divina, através da pluralidade das existências, ela vai se tornando cada vez mais luminosa. E sempre que nós pensamos algo de bom sobre as pessoas, quando oramos por elas, quando fazemos a caridade, um pão para o faminto, a roupa para o que se vê nu, quando ouvimos aqueles que precisam verbalizar os seus tormentos íntimos, quando nós olhamos para as pessoas sem julgá-las, sem rotulá-las, sem condená-las, nós estamos orando. Porque a verdadeira oração a Deus é o trabalho no bem. Porque não adianta nós suplicarmos ao Senhor
Senhor, me ajude. E permanecermos ociosos, entregues à preguiça. Não. Então nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é justamente essa, que nós busquemos vivenciar os ensinamentos de Jesus. Porque todos nós, um dia, seremos espíritos puros e perfeitos e viveremos a eternidade da glória de Deus numa comunhão perfeita, como Jesus um dia conquistou e trouxe para nós o seu Evangelho como roteiro para a nossa redenção espiritual. Que o Divino Mestre Jesus nos abençoe, agora e sempre, e gratidão.